Assim, o sábio recua e ainda prevalece. Retira-se e ainda permanece. Portanto, agindo sem egoísmo, não estará realizando-se a si mesmo? Estes versos são um dos golpes mais profundos que Lao Tse desfere contra a lógica do ego. O mundo ensina: avance para vencer, apareça para ser lembrado, imponha-se para prevalecer, proteja seus interesses para prosperar. No entanto, o caminho aponta para o oposto. Vê que os vales sobrevivem enquanto os picos são erodidos. Vê que a água chega ao oceano justamente porque sempre procura os lugares mais baixos. Vê que aquilo que não luta para ser grande, frequentemente torna-se grande. Por isso, Lao Tse escreve estes versos, não para ensinar passividade, mas para revelar um poder que o ego não consegue compreender. Venha, sente-se em silêncio por um instante, porque agora falaremos sobre a arte de vencer sem disputar. Assim, o sábio recua e ainda prevalece. O recuo do sábio não é covardia, é sabedoria. O ego avança compulsivamente, quer responder imediatamente, quer vencer imediatamente, quer ocupar espaço imediatamente. Mas o sábio observa primeiro, espera primeiro, escuta primeiro, e justamente por isso vê aquilo que os outros não veem. Quem corre para a frente frequentemente perde a visão do caminho. Observe a água. Quando encontra uma rocha enorme, ela não entra em guerra, ela contorna, recua, adapta-se e continua avançando. A rocha parece forte, mas milhares de anos depois, a água permanece e a rocha desaparece. Aquilo que sabe recuar não desperdiça energia em confrontos desnecessários. Retira-se e ainda permanece. O homem comum busca permanência através da afirmação. Quer deixar marcas, quer construir monumentos, quer ser lembrado, quer garantir importância. Mas tudo aquilo que tenta eternizar o ego acaba desaparecendo. O sábio faz o contrário. Ele não busca ocupar o centro, não exige reconhecimento, não constrói identidade sobre sua posição e justamente por isso permanece. Veja o exemplo da raiz. Todos olham para os galhos, poucos olham para as raízes. Mas quando chega a tempestade, quem sustenta a árvore? A raiz. Ela permanece justamente porque não tenta aparecer. Aquilo que não busca destaque frequentemente torna-se indispensável. Portanto, agindo sem egoísmo, aqui precisamos compreender algo muito importante. Lao Tse não está ensinando autonegação,
Não está dizendo odeie a si mesmo, abandone a si mesmo e ignore suas necessidades. Não. Ele está falando de algo muito mais profundo. Agir sem egoísmo significa agir sem que o ego seja o centro da ação. O ego pergunta constantemente: o que ganho? Como isso me beneficia? Como isso aumenta a minha importância? Como isso protege a minha imagem? Então, tudo se torna pesado, porque o ego precisa ser alimentado sem parar. Não estará realizando-se a si mesmo? Aqui, Lao Tse revela um dos maiores paradoxos do caminho. O homem comum acredita que para realizar-se precisa pensar mais em si. No entanto, o caminho responde: quanto mais obcecado contigo mesmo você estiver, mais distante estará da tua verdadeira natureza. Aquele que não se coloca no centro torna-se impossível de remover. Aquele que não disputa lugar nenhum passa a habitar todos os lugares. Aquele que não busca realizar-se, realiza-se por completo. O homem comum pensa que prevalecer é avançar, empurrar, vencer, ser visto e ser ouvido, deixar sua marca sobre a pedra. Mas o tal não grava sua assinatura nas montanhas. Ainda assim, todas as montanhas repousam nele. O sábio aprende com o caminho. A água não disputa com a rocha, ela cede, contorna, desce, parece fraca, parece vencida, mas com o tempo a rocha é moldada por aquilo que nunca lutou contra ela. Assim é o recuo do sábio. Ele não recua por medo, recua porque não precisa afirmar sua existência contra a existência dos outros. Ele não se endurece diante do mundo. Ele permite que o mundo revele seu movimento e então se move com ele. Quem avança pelo ego encontra resistência, mas quem recua pelo caminho encontra passagem. O ego deseja permanecer como uma estátua, rígido, separado e admirado. Mas tudo que é rígido um dia se quebra. O caminho permanece como vale, baixo, aberto e silencioso. Justamente por estar abaixo, recebe todos os rios. Por isso, o verso diz: retira-se e ainda permanece. O sábio se retira da vaidade, mas permanece na realidade. Retira-se da disputa, mas permanece na harmonia. Retira-se da necessidade de ser reconhecido, mas permanece como presença que pacifica. Ele não precisa ocupar o trono, porque descobriu algo mais vasto. Quem está unido ao tal não precisa sentar-se no centro. O centro já está nele. No pequeno mundo da vida diária, isso é simples e difícil. Quando alguém o ofende, você pode avançar com orgulho ou recuar para a lucidez. Quando deseja controlar tudo,
Pode apertar o mundo com as mãos, ou abri-las como quem solta um pássaro. Quando quer provar seu valor, pode gritar seu nome, ou tornar-se tão inteiro que nenhuma aprovação seja necessária. Agir sem egoísmo não é esquecer de si, é esquecer a falsa imagem de si, é deixar morrer aquele personagem faminto que sempre pergunta: e eu? Quando esse eu se cala, algo maior respira. Então, a ação deixa de ser esforço e torna-se fluxo, como o vento atravessando os bambus, como a primavera que não anuncia sua chegada, mas faz florescer os campos. E então, vem a pergunta final: não estará realizando-se a si mesmo? Sim, mas não como o ego imaginava. Ele se realiza porque não se persegue. Ele se encontra porque parou de se procurar como objeto. Ele se torna inteiro porque deixou de defender fragmentos. Existe o eu pequeno, o ego, a identidade, a história pessoal, as máscaras. Mas existe também um eu profundo, o verdadeiro eu, que é o próprio caminho, aquele que não está separado da vida. Quando o ego recua, esse eu profundo aparece. E então acontece algo extraordinário. A pessoa finalmente se realiza, mas não porque ficou obcecada consigo mesma, e sim porque deixou de girar apenas ao redor de si mesma. Quando o ego sai do centro, o verdadeiro ser pode florescer. Lao Tse está revelando uma lei invisível. Aquilo que busca desesperadamente prevalecer, frequentemente fracassa. Aquilo que não está obcecado por prevalecer, frequentemente prevalece. Aquilo que busca desesperadamente ser lembrado, desaparece. Aquilo que não precisa ser lembrado, frequentemente permanece. Aquilo que busca obsessivamente realização pessoal, frequentemente encontra vazio. Mas aquilo que participa do fluxo da vida encontra realização naturalmente. Observe tua própria vida. Quantas vezes o teu sofrimento nasceu pelas tentativas de ser reconhecido, ser validado, ser importante, ter razão e controlar resultados. Agora, imagine agir sem esse peso, fazer o que precisa ser feito, servir ao que é verdadeiro, participar da vida e depois soltar, sem transformar tudo numa questão de identidade. Isso é o caminho. Para a tua vida, observe. Aprenda a recuar quando o ego quiser avançar compulsivamente. Não confundas humildade com fraqueza. Faz o que precisa ser feito, sem construir
tua identidade ao redor disso e permita que a vida flua através de ti, em vez de tentar controlá-la constantemente. Vai e lembra-te, a água não procura vencer a montanha, ainda assim chega ao oceano. E aquele que deixa de viver apenas para o ego, descobre que a própria vida começa a realizá-lo silenciosamente. Por fim, termino com um trecho dos ensinamentos essenciais de Chuang-Tzu. Aquele que chegou lá não tem ego. O líder espiritual nada faz. O verdadeiro sábio não tem nome.